Aos Hebreus. O livro é um mistério, porque existe uma briga teológica em quem escreveu aos Hebreus. Uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Priscila, outros dizem que foi Áquila, outros dizem que foi. Mas o mais importante sobre o livro de Hebreus não é quem escreveu, mas quem direcionou, essa escritura para a minha e para a sua vida. Amém? Hebreus capítulo 12, tá? Falei 11, mas Hebreus capítulo 12. Uma breve palavra à sua vida, ao seu coração. Eu coloquei no grupo da igreja, estava pesquisando, e existem 6 grandes maratonas no mundo. Tóquio, Boston, são grandes maratonas que elas dão, uns prêmios muito cobiçados. E a verdade é que quando se fala de maratona, se fala de uma corrida. E o escritor aos Hebreus ele está falando exatamente para que nós venhamos correr uma corrida. Hebreus capítulo 12 vem dizendo assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos de lado o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E como eu disse, nós vivemos uma corrida, nós vivemos uma maratona. Dia após dia, nós estamos correndo para alcançar algo, para chegar em algum lugar. E Deus, Ele tem um lugar de chegada. Por mais que nós estejamos no meio da corrida, por mais que nós estejamos no início da corrida da fé, ou no meio, ou já quase no final, por muitas das vezes as dificuldades vêm, as situações adversas elas vêm contra nós, elas vêm tentando nos parar. E no meio da corrida, muitas das vezes, o que é necessário? É necessário o apoio da arquibancada, é necessário o apoio da torcida que está ali, sempre dizendo algo. Alguns vão trazer água, outros vão fazer alguns gestos. Você vai conseguir, você vai ganhar, você vai alcançar. Na nossa corrida da fé, na nossa partida da fé, no momento em que começamos a caminhar com Jesus, sempre tem alguém que nos dá uma palavra de ânimo, sempre tem alguém que nos dá uma palavra de você vai conseguir, você vai alcançar. E da mesma forma, tem pessoas na arquibancada, tem pessoas que estão dizendo, duvido. Pô, Jonas estava fora da igreja um tempão, se levantou, daqui a pouco cai de novo, daqui a pouco para. As pessoas, alguns olham e falam assim, não, agora sim vai dar certo. Outros vão pegar e falar assim, não vai dar certo. Já tentou diversas vezes, já fez, já levantou, já caiu, já fez e aconteceu. Muitas das vezes na corrida da fé, elas vão sempre tentar nos dar a palavra de ânimo ou talvez a palavra de desânimo. Só que aqui o autor ele fala algo muito importante. No meio dessa corrida, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Os seus olhos, eles precisam sempre estar focados em Cristo. Os seus olhos, eles precisam sempre estar focados naquilo que Deus te direcionou, na visão que Deus te deu.
Nós temos as coisas que os nossos olhos eles nos mostram, mas nós precisamos muitas das vezes somente olhar com os olhos da fé, os olhos que Deus colocou em nós, dizendo: ei, é isso que eu disse que você ia alcançar, foi isso que eu falei sobre a tua vida, sobre o teu ministério, foi isso que eu liberei sobre ti. Então continue olhando com os meus olhos, feche os seus olhos naturais e comece a olhar no sobrenatural e viver o sobrenatural que Deus ele tem sobre a tua vida. Aleluia. Agora, no meio da corrida, que você tem a corrida da fé, como eu disse, muitas das vezes tem arquibancada. E é isso que eu quero fazer a analogia com o capítulo 11. Porque quando você volta a sua Bíblia no capítulo 11, você vai ver que existem aqui os heróis da fé. Você vai ver que existem aqui homens que começaram muito bem a sua caminhada. Mas existiam outros homens, mulheres, que a sua vida era uma desgraça. A sua vida era uma vida de miséria. A sua vida era uma vida de perda, uma vida de dificuldades, de situações adversas. Mas ainda assim, aqueles homens, eles alcançaram. E quando você olha para o capítulo 11, você vai ver que existem homens ali que estão dizendo: ah, filho, eu estou aqui para demonstrar algo para você. O verso 8 do capítulo 11 vai dizer assim sobre Abraão: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Obediência, a fim de ir para o lugar que devia receber a herança, e partiu sem saber para onde ir. O que a palavra está dizendo para você, deixando de lição para nós? Muitas das vezes Deus nos chama para algo, mas Ele está dizendo assim: é necessário você obedecer a caminhada. Por muitas das vezes você não vai saber nem como chegar. Deus não vai te dar detalhe por detalhe. Deus não vai te dar o direcionamento, assim como nós estávamos vindo para cá, colocamos no Google Maps e falamos assim: ih, rapaz, aqui tem muito trânsito, ali vai dar 20 minutos, ali vai dar 15 minutos, outro vai dar 30 minutos. Opa, vamos pegar essa alternativa aqui, vamos por esse caminho, porque o Google Maps ele já te dá a direção, ele já mostra aonde tem um trânsito pesado, aonde tem situações que estão tentando te paralisar, ou onde tem situações que você vai ficar agarrado no trânsito. Mas muitas das vezes Deus fala assim: vai, porque eu tenho uma grande obra para fazer. Vai, porque do outro lado eu tenho uma terra prometida. Vai, porque você vai chegar. Só que Deus não te dá a direção. E quando você começa a andar, e no meio da caminhada existe trânsito, no meio da caminhada existem muralhas, no meio da caminhada existem barreiras, exércitos inimigos, tentações e situações que vêm dia após dia tentando paralisar você. Mas Abraão, ele obedeceu o chamado, mesmo sem saber para onde ir, mesmo sem saber o que fazer. Deus falou para ele: eu vou simplesmente dar o passo. Dê o primeiro passo, e aquilo que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer. Se Ele tiver que colocar o chão, Ele vai colocar o chão. Se Ele tiver que colocar, se Ele tiver que abrir o mar, Ele vai abrir o mar. Se Ele tiver que derrubar as muralhas, Ele vai derrubar as muralhas. A nossa única função é ouvir a voz do Senhor e obedecer ao seu chamado, e obedecer aquilo que Ele liberou sobre as nossas vidas, dizendo: vai, corre essa corrida, continua essa caminhada, não para no meio do caminho, continue olhando firmemente para mim, que sou o autor e consumador da fé. Ei, continue olhando para mim, que sou o dono da promessa, que sou o dono da vida, que sou o dono da palavra verdadeira. É o que Deus tem falado para nós. Porque muitas das vezes nós olhamos para as palavras contrárias, nós olhamos para a arquibancada e dizemos: ih, vai dar ruim. Hoje de manhã estava uma briga no vestiário, eu estou no tricolor. Meu irmão, os flamenguistas é hoje, e não sei o que é isso, várias horas. Aí o tricolor falou assim: mas o botafoguense que está falando isso é flamenguista, vocês já voltaram para casa em 1900 e lá vai bolinha, o Botafogo estava na terceira divisão. Eu falei: meu Deus, os caras dão um HD externo e começam a catar um monte de
situação, e vai lá na China e começa a falar mal do time do outro e isso. E aí, o Fluminense vai perder hoje, vai voltar para casa, pode preparar as malas. Muitas das vezes a torcida vai dizer o contrário, porque é a torcida do adversário, é a torcida do inimigo, mas sempre vai ter um que vai falar, não, eu acredito. Eu continuo acreditando. Eu acredito que o técnico chegou para o time do Fluminense hoje e falou: ei, vocês podem ganhar essa torcida, vocês podem ganhar essa partida, vocês podem alcançar, mas vocês têm que acreditar. E muitas das vezes nós temos essa dificuldade de acreditar na palavra do Senhor. Nós ouvimos a torcida do inimigo gritando: vai perder, olé, olé. E aí nós começamos a esmorecer, nós começamos a parar, nós começamos a retroceder na fé. Mas se nós ouvirmos somente a voz do técnico, somente a voz daquele que nos chamou, nós vamos dizer: opa, eu preciso mirar em direção ao gol, eu preciso continuar vivendo os projetos dos sonhos, eu preciso continuar nessa corrida, eu não posso parar de forma alguma, senão eu não vou alcançar o gol, senão eu não vou alcançar o fim da partida. Então continue olhando para aquilo que Deus te chamou para olhar. Quando você lê Hebreus capítulo 11, você vai ver que diversos homens estiveram ali. Diversas situações foram diversos homens que passaram por ali, deixando e marcando a história. Talvez você olhe o nome de Davi em Hebreus capítulo 11, nós vamos ler ali. Mas Davi vai dizer assim: ei, você pode vencer esse gigante. Davi vai dizer: ei, não importa a situação, não importa se seus irmãos não acreditam em você, não importa se você é filho bastardo, não importa se você é o menor da casa, o importante é, esse gigante não é para te parar, esse gigante não é para te derrubar, esse gigante é para que você seja exaltado, e que o teu nome seja mostrado a todos, que o teu nome seja espalhado diante deles. Aquele foi um homem que venceu um gigante, aquela foi uma mulher que venceu um gigante. Ei, aquele ali foi homem e mulher de fé, porque conseguiu alcançar aquilo que os outros diriam: isso vai parar ele, isso vai derrubar ele. Mas Davi está gritando: ei, eu venci o gigante, você também vai vencer o gigante. Ei, Davi está dizendo: rapaz, ninguém acreditava em mim. Na verdade, eles não acreditavam nem em si mesmos. Mas diante da armadura de Saul, eu escolhi as pedras, porque eu queria acertar a cabeça do gigante. Eu tinha um alvo, eu tinha uma mira, eu tinha algo para fazer, e eu escolhi fazer do jeito que Deus mandou fazer. Não adianta vestir a armadura de Saul, não adianta a gente colocar as armas que o mundo nos dá, mas ouvir a voz de Deus e continuar cumprindo do jeito certo, do jeito que Ele mandou que nós possamos estar. Quando você vai ver, a partir do verso 31, ele fala de Davi, ele fala de Sansão. Aí você fala assim: mas Sansão foi um cara que falhou, Sansão foi um cara que se enrolou. Aí talvez ele está dizendo aqui para você o seguinte: ei, eu errei, no meio do caminho eu vacilei nessa caminhada, no meio do caminho eu dei um mole e isso acarretou a minha morte, mas eu consegui me levantar num determinado momento e derrotar os inimigos. Por mais que ele tenha falhado, por mais que você tenha falhado, Sansão está lá nos heróis da fé. Sansão está diante de homens que fizeram grandes coisas, porque a gente sempre pensa só nos melhores. Abraão, nós pensamos nisso, naquilo, só que na hora que você fala Sansão nos heróis da fé, porque o escritor vai dizer assim: me faltam palavras para falar, me faltaria espaço e me faltaria tempo para poder falar tudo sobre todos os grandes homens que fizeram grandes feitos. E como eu disse, essa arquibancada ali, ela está torcendo por você. Essa arquibancada aqui são homens e mulheres que não eram perfeitos, homens e mulheres que decidiram obedecer, homens e mulheres que num determinado momento não obedeceram a voz de Deus, que viraram as costas para Deus, mas ainda assim, pela graça e misericórdia, eles tiveram tempo de se voltar ao Senhor e dizer: eu vou chegar lá.
Quando a gente olha ali, tem uma mulher chamada Raabe. E quem sabe a história dela era uma prostituta, era uma mulher indigna, era uma mulher pecadora, mas por ela aceitar os homens de Deus na casa dela, por ela aceitar os espias ali, nos esconder, nos ajudar, Deus teve misericórdia e a casa dela foi salva. Talvez você olhe e fale assim, mas uma prostituta, essa prostituta está dizendo, não importa os erros que você cometeu, não importa as dificuldades que você tenha passado na vida, não importa o tamanho do seu pecado, hoje se você se arrepender, hoje se você clamar a Deus, porque a gente vê aqui uma mulher intercessora, que na hora que ela ajudou aqueles homens, a primeira coisa que ela faz é interceder. Assim como eu ajudei vocês, eu preciso que vocês me ajudem a salvar a mim e a minha família. E aquele clamor, aquele pedido daquela mulher fez com que aquela mulher fosse salva, fez com que aquela mulher ela fosse salva, tanto ela quanto a sua casa, tanto ela quanto a sua família. Então aprenda com uma prostituta, aprenda com uma mulher que errou, aprenda com uma mulher que falhou diversas vezes a se arrepender do seu pecado, a se voltar para a vontade de Deus e falar, Deus, eu quero iniciar uma nova vida, eu quero iniciar um novo projeto, eu quero viver novos sonhos, eu quero viver de uma forma sobrenatural, ouvindo a tua voz e obedecendo conforme o Senhor quer. Porque assim a tua casa vai ser salva, porque assim a tua história vai ser salva. Quando você vê ali, existe um homem chamado Noé. Talvez Noé com 900 anos correndo do seu lado. E aí talvez você já está cansado da corrida, desanimado, com o joelho doendo, a perna doendo, mas Noé está lá. 900 anos, dizendo, ei, eu fiquei 100 anos pregando, eu fiquei 100 anos construindo uma arca, e dizendo, vai chover. Muitos não acreditaram. Ei, eu estou aqui para dizer para você, vai dar certo. E a chuva que vai cair sobre a tua vida agora é uma chuva de bênçãos. A chuva que vai cair sobre a tua vida agora é uma chuva de transformação, é uma chuva de salvação, é uma chuva de mudança. Ei, a chuva que Deus está liberando sobre ti é a chuva serônica. Ei, a chuva que Deus quer liberar sobre a tua vida, sobre o teu ministério, é uma chuva de línguas estranhas, é uma chuva de poder, é uma chuva de graça, é uma chuva de transformação. Noé está lá. Talvez você olhe aquele velhinho cansado, mas ele está lá. Continua correndo. Foram 100 anos pregando, foram 100 anos acreditando na palavra que Deus me deu. Então não desista agora, não pare agora, não pare no meio do caminho. Ei! Simplesmente continue ouvindo a minha voz. Vamos lá. Hebreus 11, verso 32 diz assim: o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir a respeito de Gideão, Baraque, de Sansão, de Jefité. São homens que você vai olhando as histórias e fala assim, rapaz, mas ele disse que era o menor. Ah, rapaz, mas esse aí não tinha nada para fazer. Mas aí Deus falou, opa, ei, não importa como você se veja, o importante é, ei, eu vou te levar para uma grande nação, eu vou te tornar o rei, eu vou te tornar o grande dessa família, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar o quadro, e com você nós venceremos exércitos, nós venceremos grandes situações. Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo e escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga de exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram procurados, não aceitando o seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, de açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados,
isolados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram um bom testemunho por sua fé, e não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que eu entendo é o seguinte: alguns foram cerrados no meio, alguns foram mortos a fio de espada, alguns, a Bíblia vai dizer que nem obtiveram a promessa. Moisés, ele não chegou na terra prometida, aqueles homens, mas a terra prometida a todos nós. Muitas das vezes a nossa esperança, a nossa fé é somente aqui. Só que os nossos olhos, eles precisam estar além do aqui. Por mais que, diante das situações adversas que enfrentamos aqui, venhamos ser crucificados, apedrejados, mortos a fio da espada, por mais que as situações adversas venham contra nós, nós precisamos olhar para esses homens. Alguns venceram grandes exércitos, derrubaram muralhas, se tornaram reis, mas alguns estão num lugar ainda melhor, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para eles sem nós. Ou seja, por mais que os nossos olhos, eles não contemplem tudo o que tem aqui nessa terra, ainda assim não iremos perder a esperança. Ainda assim não iremos ficar paralisados diante das situações. Ainda assim iremos adorar ao Senhor. Ainda assim iremos cumprir o que Ele nos chamou para fazer. Ainda assim iremos dizer: eu continuo, Senhor, servindo o Senhor, independente se eu estou vendo a vitória ou não. Pelos olhos da fé, eu vou continuar ouvindo, seguindo e servindo ao Senhor dia após dia. Eu quero que você entenda: talvez você esteja cansado na corrida, talvez as palavras vieram te desanimar, talvez as situações vieram tentar te parar, mas você precisa entender: o Deus Todo-Poderoso, Ele ainda tem um lugar para mim lá no pódio. Deus Todo-Poderoso ainda tem um lugar para mim lá na frente. Eu só não posso parar, eu não posso desistir, eu não posso retroceder. O Deus Todo-Poderoso está aqui nessa noite dizendo: filho, não desista, não pare, não desanime, continue essa caminhada, continue vivendo os seus propósitos, continue vivendo os meus sonhos, e você vai alcançar. Amém. Não quero só me arrepender.
Existe uma grande nuvem de testemunho dizendo: você vai alcançar, você vai chegar, por mais que você tenha falhado, por mais que você tenha parado, por mais que você esteja supercarregado. Ei, o Senhor é como poderoso está dizendo: mergulha, porque você vai alcançar. Pode ser, irmãos. Queria trazer um texto hoje, 2 Coríntios 9, 6 ou 7. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aleluia. Então, nesse momento, gostaria de colocar seus gasofilados ali, por favor. Nesse momento de oferta, eu gostaria de exercitar o desejo, dos nossos corações em ofertar com alegria. Aquele que pode, é claro,
mas as nossas ofertas é mais do que dinheiro. A nossa oferta ao Senhor está além do que a gente pode comprar. Essa que é a verdade. A gente oferta às vezes com o nosso louvor, a nossa adoração. A gente oferta quando a gente acorda e agradece a Deus por mais um dia. Amém. Porque eu acredito que Deus reconhece a alegria no nosso coração quando a gente está disposto, independente das circunstâncias, dias difíceis, às vezes o trabalho é difícil, às vezes a vida está difícil só por ser. A gente fala, né, às vezes está difícil até de respirar, mas muitas das vezes a gente tem que olhar ali os problemas e ofertar o nosso dia, a nossa boa palavra, a nossa paz do Senhor também é uma oferta. Amém. A gente fala brincando, né? Que a gente se torna evangélico e começa a dar paz para todo mundo. Mas a verdade é que a gente deseja paz. Então, eu acredito que essa seja a alegria do Senhor. Ele ama quem dá com alegria. Então ele se alegra com a gente também. Eu tenho muita fé nisso. Amém, Jesus. Então você pode estar fazendo sua oferta, trazendo ao recipiente que foi colhedor das ofertas. Eu pesquisei no Google essa palavra para poder falar certo e ainda consigo falar errado. Ou você pode estar fazendo o Pix também, se fizer vontade. Amém? Eu vou estar orando para a gente poder estar concluindo aqui esse momento de oferta, para Deus estar abençoando nossas vidas. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, nesse momento, ó Pai, de adoração, ó Pai, eu quero te agradecer, ó Pai, nessa sexta-feira, ó Pai, que é um dia onde a gente está entregando nossos trabalhos. Eu quero te agradecer, ó Deus, por uma semana que, apesar de difícil, foi uma semana onde eu pude contemplar, Senhor, a Tua paz. Amém, Jesus. Dentro de tantas circunstâncias difíceis, ó Pai, quando eu terminei hoje meu dia, eu falei, foi mais uma semana, mas a gente passou por ela. Amém. E é isso, Senhor, que eu acredito, Pai, que a gente, quando a gente está na Tua presença, a gente pode contemplar, Senhor, os pequenos momentos. Não uma sexta-feira para sair, para beber, para se reunir em qualquer lugar, mas uma sexta-feira, Pai, onde a gente esteja na Tua presença. Amém, Jesus. Vamos te agradecer por isso, Pai. Quem te pedir, Pai, que esteja abençoando também a vida, Senhor, de meus irmãos. Amém. Você sabe, Senhor, conhece o coração de cada um, sabe aquele que pode, aquele que não pode, Pai. Mas, Senhor, eu vim te pedir, Pai, que eles venham transbordar, Senhor, diante de Ti, Pai. Amém. Que suas vidas sejam testemunhas, ó Deus. Senhor, de fartura, Senhor, Pai, de bênção, Senhor. Senhor, daquilo, Senhor, que Tu tem para nós, ó Deus, independente de ser dinheiro ou não. Amém, Jesus. Senhor, é isso que eu te agradeço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Então, né, domingos temos nosso culto, né, domingão. Conto com você, convide pessoas para estarem aqui. Creio que Deus vai falar bastante ao nosso coração. Domingo é ceia e eu acho que é isso, tá? Talvez a gente lá domingo, das 4 às 11 aí. Amém? Maravilha. Tem trufa aí? Tem trufa. E a trufa? Tem trufa. Amém? Amém. Vou pedir a pastora para dar uma benção apostólica. Irmão, vamos orar então, para agradecer ao Senhor. Soberano, Pai querido, Deus Santo, queremos te agradecer, Pai, por este culto, te agradecer, Deus, pela tua presença aqui, te agradecer, Pai, pelos louvores, por cada vida presente neste lugar, te agradecer pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações essa noite. Queremos, ó Deus amado, Deus querido, pedir ao Senhor neste momento que o Senhor nos leve em segurança para casa, nos guardando, nos livrando, Senhor, de todo mal, nos dá, Senhor, uma noite de sono tranquilo, uma noite abençoada, e que amanhã, Deus amado, Deus querido, nós possamos estar novamente de pé, e que tudo que nós venhamos a fazer, Deus, venha a ser, Pai, para a honra e a glória do Teu santo nome. Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, e assim que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, não só hoje, mas para todos, sempre, todos digam amém. Amém. Eu não sei falar algum negócio que você está no lugar certo, na hora certa.